Seja bem-vindo ao nosso Compartilhando Cristo. Que bom, meus queridos, que você se juntou a nós neste momento na qual estaremos compartilhando a palavra do nosso Deus. Queridos, eu tenho certeza de que a mensagem que vamos compartilhar hoje, ela vai edificar em muito a sua vida. O texto se encontra no livro de Números. Números no capítulo 14, de verso 35, diz assim: Eu, o Senhor, falei, assim farei a esta má congregação, que se levantou contra mim no deserto, se consumirão e aí falecerão. Meus queridos, o povo hebreu, estudos dizem que eles ficaram aproximadamente 400 anos escravo no Egito. E determinado dia, todo o povo clamou a Deus por um libertador. Você deve saber muito bem dessa história. Deus chamou Moisés e Moisés foi até o Egito, veio as 10 pragas e então o faraó libertou aquele povo, permitiu que aquele povo saísse do Egito. Aquele povo, eles entraram em um processo, eles entraram no deserto e um caminho que era para ser feito em 12 dias, eles fizeram em 40 anos. E Deus, ele fazia maravilhas, ele fazia milagre no meio daquele povo todos os dias. Mas para aquele povo, nada estava bom. Aquele povo comia o maná que todos os dias Deus derramava. E a palavra nos diz que o maná, ele era a comida dos anjos. Então olha o privilégio que Deus deu para eles. Comer algo que os anjos comiam. Mas não estava bom. Aí chegava até Moisés. Moisés, estou com um enjoado de maná. Quero carne, porque no Egito eu tinha carne. Aí Moisés vai lá, ora a Deus, Deus envia a carne para eles. Moisés, acabou a água, Moisés, vão morrer de sede. Aí Moisés ora a Deus. Deus fala, Moisés, fere a rocha, porque dali vai sair a água. Moisés isso, Moisés aqui. E assim foi 40 anos. Por conta dessa inconstância, Deus se irou em determinado momento e falou para Moisés assim: Moisés, este povo não vai herdar a terra prometida. Estes que saíram do Egito, estes que clamaram a mim, eles não herdarão a terra prometida. Somente a sua descendência, somente os seus filhos então herdarão a terra que eu, por juramento, prometi. Terra esta que Deus já havia entregue ao povo hebreu desde a época de Abraão. Deus disse a Abraão, você e sua descendência herdarão essa terra. E aquele povo não tomou posse da terra. Apenas Josué e Caleb, que saíram do Egito, também adentraram a terra prometida. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Todas as vezes em que nós clamamos a Deus, em que nós rogamos a Deus por um milagre, nós buscamos a Ele para que Ele faça um milagre em nossa vida, para que a promessa dEle se cumpra em nossas vidas, Deus, Ele vai nos direcionar a um processo chamado de deserto. Mas, queridos, neste processo chamado de deserto, não é um momento na qual Deus vai te direcionar para a morte. Não. Durante este processo, Deus ele deseja nos ensinar. Porque o deserto é lugar de aprendizado. Olha como, por exemplo, Jesus. Jesus, após ele ser batizado por João Batista, ele foi direcionado para o deserto. Antes
antes dele iniciar verdadeiramente seu ministério, Jesus passou por um deserto de 40 dias e 40 noites. E nesse deserto, Jesus ele buscou um nível de intimidade mais alto com Deus. Porque tudo que Jesus iria passar na terra durante o seu ministério iria exigir dele uma intimidade extraordinária com Deus. Iria exigir de Jesus algo que, se ele não passasse por aquele aprendizado, talvez ele não conseguiria. Então, o deserto, ele é para nos ensinar. O deserto, ele é para nos aproximar mais de Deus. Davi, outro exemplo, ele foi consagrado a rei ainda jovem, ainda moço. Mas ele só foi tomar posse do trono de Israel 14 anos depois. Durante esse tempo, Davi ele precisava aprender coisas que na época que ele foi consagrado, ele não sabia. Davi era um homem valente? Era. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Com certeza. Mas Davi não sabia de detalhes que um rei deveria saber. Davi precisava saber coisas de guerra, artes de guerra, que quando ele era moço ele ainda não sabia. E a palavra nos diz que ele foi o rei mais vitorioso que Israel já teve. Porque ele entendeu o processo em que ele estava passando. Ele entendeu o momento e o que Deus queria ensinar a ele. Então, Deus ele tem o maior prazer em nos abençoar. Mas antes da bênção chegar, antes de nós tomarmos posse da bênção, nós temos que aprender a ter uma intimidade maior com Deus. Nós temos que aprender aquilo que porventura temos falhado. Então, como diz, aquele que aprende rápido sofre menos. Quando nós nos deparamos com este processo de aprendizagem, nós temos que ter o discernimento, o entendimento de saber qual é o momento em que nós passamos. O que Deus deseja que nós venhamos aprender. Às vezes Deus apenas quer uma intimidade maior com você. Apenas Deus quer te ensinar a valorizar a bênção, a valorizar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Porque nós sabemos que aquilo que vem fácil, também vai fácil. Então, quando nós passamos por este momento de aprendizagem, por este deserto, ele na nossa vida tem que ser passageiro. Deus, ele não pede para que nós venhamos estabelecer estacas no deserto. Deus, ele não pede para que nós venhamos morar no deserto. Embora tem gente que às vezes até goste de morar no deserto, gosta até de ficar no deserto. Parece que o deserto na vida dela não tem fim. Não é verdade? Então, o deserto não é momento de nós morarmos. O deserto é passageiro. Diga para você mesmo. O deserto é passageiro. Este momento em que eu estou passando, ele é passageiro. Ele é apenas um aprendizado. Então, valorize, busque cada vez mais uma intimidade com Deus. Busque um nível mais alto de intimidade com o Pai, para que você atravesse logo este deserto. Aquele povo, ele clamou, Deus atendeu o clamor deles, mas por eles não entenderem o processo, eles não tomaram posse da terra. Quem tomou posse da terra foram os filhos dele. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Na descendência deles, mas não na vida deles. Porque eles não entenderam o processo que Deus estava direcionando eles. Então, meus irmãos, não encha o seu coração
Não deixe o seu coração encher de ansiedade, de angústia. Não perca noites de sono preocupado com o que vai ser do seu amanhã, com o que você vai fazer agora. Acalme o seu coração. Creia em Deus, pois a palavra nos ensina que Ele está sentado no alto e sublime trono, com o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Deus, Ele está no controle da minha vida e no controle da sua vida. Creia em Deus. Permaneça em oração e em fé, porque no devido momento as coisas irão se encaixar. Tenha o discernimento, como eu disse, de entender qual é o momento que você está. Qual é a sua estação? Será que você está no inverno, no outono, na primavera ou no verão? Será que você está no momento de nascer as flores para logo vir o fruto? Ou você está no momento de que as folhas caem? Mas lembre-se que depois que as folhas caírem, novas folhas nascem na árvore. Folhas mais bonitas. Porque depois de nascer as folhas, vem uma linda flor e um belo fruto. Assim também é na nossa vida. Às vezes nós perdemos coisas que parece que o chão não tem mais chão. Mas é Deus nos preparando para coisas maiores. É Deus nos capacitando, é Deus nos preparando, nos ensinando a viver o milagre extraordinário que Ele já tem preparado para nós. Então, não estabeleça estacas, não arme a barraca no deserto, pois o deserto, ele é passageiro. O deserto, ele não é nem para mim e nem para você, porque Deus tem uma terra prometida nos aguardando. Deus, ele tem algo extraordinário esperando para mim e para você. Tá bom, meus queridos? Então, meus irmãos, entenda que tudo é passageiro e Deus é contigo. Ele disse: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Meus queridos, Deus é contigo. Amado Deus e Pai, obrigado, Jesus, por se importar conosco. Pai amado e querido, obrigado por nos amar de tal forma que todos os dias o Senhor nos ensina algo. O Senhor nos prepara, o Senhor nos capacita para viver o milagre. Pai, em nome de Jesus, abençoe este que nos assiste neste momento. Fortaleça a fé dele. Fortaleça o coração, os sonhos, o propósito dele. Levanta, meu Deus, o que está caído e fortaleça o que está fraco. De tal forma, meu Pai, que ele não estabeleça estacas no deserto, não armes barracas no deserto, pois o deserto é passageiro, o aprendizado é passageiro. Amado Deus, eu te louvo e te agradeço por nos amar e por todos os dias se importar com as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, lembre-se, o deserto é passageiro. Não arme a sua barraca nele. Queridos, antes de encerrar, eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se comente, curta essa mensagem, comente e compartilhe com um amigo. Porque eu tenho certeza que, assim como você foi abençoado aqui hoje, ele também vai ser. Tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Curta, comente, em nome de Jesus. Semana que vem
nós estaremos aqui novamente com a palavra de Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.